Olá, amigos, de volta, né? Retomando as nossas atividades, contratos em espécie, é o nosso tema das nossas aulas, né? Aula passada falamos sobre compra e venda, vimos aí as cláusulas especiais à compra e venda. Não se olvidem que a compra e venda é um dos contratos mais importantes do direito civil, sem sombra de dúvidas, né? E comentei no finalzinho da aula, comentei um pouquinho sobre troca ou permuta também, né? Vamos falar hoje sobre contrato estimatório, pessoal. Está lá no 534 do Código Civil. Contrato estimatório é um contrato meio que desconhecido, não é um contrato do direito civil também. É um contrato mais direcionado ao direito comercial. O contrato estimatório pouca gente conhece. Mas se eu falar venda em consignação, aí todo mundo vai se lembrar. Olha, o que é uma venda em consignação? Eu quero vender o meu carro, por exemplo, só que eu não quero vender diretamente a uma determinada pessoa. Então eu deixo o meu carro numa revendedora. Eu deixo o meu veículo em consignação para que uma revendedora de automóveis possa vender este carro a uma terceira pessoa. Se aquela pessoa, se o vendedor, se a loja em si consegue vender o automóvel, ela me devolve o preço e fica com o sobrepreço, ela fica com lucro, né? Eis aí uma venda em consignação. Eu revendo joias da Romanel, por exemplo, né? Então eu sou uma revendedora, o que eu faço? Eu vou à Romanel, pego determinadas joias, né? E essas joias eu pego em consignação. Tá, eu vou tentar vender as joias. Se eu conseguir vender as joias, eu vou devolver o preço para a Romanel, que é a proprietária das joias, e vou ficar com o lucro, o chamado sobrepreço, né? Eis aí contrato estimatório ou venda em consignação. Só lembrando que nas vendas em consignação eu tenho duas partes, então, né? Compra e venda não era comprador e vendedor? Nas vendas em consignação eu tenho o consignante e o consignatário. Consignante é o proprietário do objeto que está entregando para uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu sou o proprietário do carro, eu vou entregar em consignação. Então, eu sou o consignante. A Romanel, por sua vez, que vai me entregar as joias, ela é consignante. E a pessoa que recebe esse bem móvel para revender é chamada consignatária. Vejam vocês que a obrigação que existe em um contrato estimatório do consignatário para com o consignante é uma obrigação facultativa. Não sei se vocês lembram, quando a gente estudou as espécies obrigacionais, eu falei das alternativas, e aí eu disse a vocês assim, olha pessoal, a doutrina afirma que as obrigações facultativas não existem no nosso Código Civil. Elas não existem elencadas, né? Ali, quando o legislador começa a falar das obrigações de dar a coisa certa, incerta, a alternativa pula logo para divisível e indivisível. Mas existem sim. As obrigações facultativas, elas estão previstas em contrato estimatório, por exemplo. Por quê? Porque em um contrato estimatório, o consignatário tem uma única obrigação, que é vender o objeto, devolvendo o preço ao consignante. Tá, mas existe uma outra prestação que fica in facultate solutionis, mas não é alternativa. Quando eu entrego o meu carro em uma loja, para que ele passe 30 dias, o meu objetivo, o meu desiderato, é que a loja venda o meu carro. Eu não quero que a loja simplesmente me devolva o carro, me peça desculpa e diga assim, não consegui vender, né? Então, existe uma obrigação principal. Mas, passados os 30 dias, se a loja não consegue vender o veículo, aí sim, a alternativa vai ser me devolver o veículo. Então, eu tenho em um contrato estimatório não uma obrigação alternativa, e sim uma obrigação facultativa. Uma obrigação principal, que é vender o carro, por exemplo, e uma obrigação acessória, ou seja, uma que está in facultate solutionis, se ele não conseguir a venda, aí sim ele me devolve o veículo. Mas não é isso o que eu almejo num primeiro momento. O contrato estimatório ainda tem uma outra característica, pessoal. É um dos contratos de natureza real. Lembra quando a gente estudava a classificação dos contratos? E aí eu disse a vocês que os contratos podem ser consensuais ou reais. Isso tinha a ver com o aperfeiçoamento, né? Os contratos consensuais, eles se aperfeiçoam com o mero acordo de vontades. Os contratos reais, para o seu aperfeiçoamento, exige a entrega do objeto. Até discuti aqui com vocês e falei que cai muito em prova de concurso, perguntando acerca do contrato de compra e venda, se é consensual ou real. Porque muita gente tende a imaginar que a compra e venda é real, ou seja, só se aperfeiçoa quando eu entrego o objeto.
quando na verdade compra e venda é consensual. Compra e venda, quando pura, torna-se perfeita e obrigatória quando as partes acordam, né? Em relação ao preço e em relação ao objeto. E eu disse a vocês também que para ficar fácil, os contratos reais são somente contrato estimatório, esse que a gente está estudando agora, comodato, mútuo, depósito e tem também constituição de renda. Mas constituição de renda é um contrato que está em desuso, a gente nem estuda mais. Então ficamos aí com esses 4. Contrato estimatório, comodato, mútuo e depósito. Ok? Bom, além dessas características que eu coloquei, as vendas em consignação ainda têm umas características peculiares que o legislador vai dizer qual é. Então vou colocar aqui no quadro só para facilitar o nosso esquema. Olha só. Contrato estimatório é o que a gente está estudando agora. Começa no artigo 534, né? Contrato estimatório. Contrato estimatório são aquelas vendas em consignação. Vendas em consignação, né? Onde as partes, portanto, deste contrato vão ser o proprietário. Quem entrega o bem imóvel é chamado de consignante. E quem recebe esse bem imóvel para vender com a obrigação de devolver o preço é o chamado consignatário. Consignatário, né? Consignante, consignatário. Olha só, eu disse a vocês que o contrato estimatório, há neste contrato uma obrigação facultativa, né? Obrigação facultativa. Ou seja, o primeiro objeto in obligatione, o segundo objeto in facultate solutionis, né? Disse a vocês também que no contrato estimatório, este contrato só se aperfeiçoa com a entrega do objeto, ou seja, ele possui natureza real. Terceira característica deste contrato. Olha só que interessante, pessoal. Lembra que a gente estudou a regra do res per in domino, né? O prejuízo fica com o proprietário. Então imaginem vocês que eu vou na Romanel, por exemplo, me cadastro lá para ser revendedor, pego algumas joias em consignação, levo lá para minha casa para mostrar para os meus amigos, para minhas amigas, etc., para ver se eu consigo vender essas joias. Se eu consigo vender, ótimo, devolvo o preço à Romanel, fico com lucro. Se eu não conseguir vender no prazo ajustado, infelizmente, vou pegar as joias todas e vou devolver para a Romanel. Tá, mas imaginem vocês que eu estou com essas joias lá na minha residência e à noite entra um ladrão e me furta todas as joias. Se eu fosse aplicar a regra do res per in domino, o prejuízo pela perda do objeto sem culpa do devedor ficaria com quem? Com o proprietário. O proprietário é consignante, não é? Mas em contrato estimatório tem uma regra específica. O prejuízo pela perda do objeto, ainda que por fortuito, será do consignatário. Ou seja, é uma exceção também à regra do res per in domino, né? Vou botar aqui no quadro, então, a próxima característica. Olha só. O prejuízo pela perda do objeto ainda que por fortuito, né? Ou seja, sem culpa, eu não vou aplicar a regra do res per in domino, porque o proprietário é o consignante, né? Mas aqui o prejuízo será do consignatário, que responderá, portanto, pela devolução do preço, hein, pessoal? Olha lá, artigo 535. 535. Dê uma olhada aqui no 535, olha só. Tá aquele aqui, ó. O consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço, se a restituição da coisa em sua integridade se tornar impossível, ainda que por fato a ele não
imputável. Ou seja, ainda que eu esteja diante do fortuito, o consignatário ainda responde pela devolução do preço. Próxima característica do contrato estimatório, olha só. Imagina que eu tenho vários credores, alguns já movendo processo de execução contra mim, e estão naquela fase de indicar os bens à penhora, só que eu não tenho nada. Então a execução está suspensa lá, aguardando o credor indicar os bens. Aí eu vou lá na Romanel, por exemplo, pego aquele monte de joias, levo lá para minha casa, faço uma lojinha na entrada da casa, boto todas aquelas lojas em exposição. Aí aquele meu credor que está só aguardando eu ter alguma coisa em meu nome, na hora que ele passa em frente à loja, ele vê lá as joias todas expostas. O que ele vai falar? O que ele vai fazer? Vai lá no processo de execução e vai dizer assim, senhor juiz, já sei, penhore as joias que estão expostas à venda, lá na residência do Perazzo, por exemplo. Sim, mas as joias não são minhas, né? Eu recebi em consignação. Então, qual é a regra do contrato estimatório? Os bens que foram dados em consignação não podem ser penhorados pelos credores do consignatário. É óbvio que não podem. Até mesmo porque o consignatário não é proprietário daqueles objetos, né? Perdão, pessoal. Imagina que tem uma loja aí qualquer, não tem automóvel algum. Aí ele recebe 4 ou 5 automóveis em consignação. O credor que está movendo uma ação, um processo de execução contra a loja, vai fazer o quê? Olha, tem 4, 5 automóveis, era o que eu queria. Pede a penhora daqueles bens, daqueles automóveis. Mas eles não podem ser penhorados, porque eles não pertencem àquela pessoa. Eles pertencem, na verdade, ao consignante, né? Então, olha só, próximo requisito aqui. Os objetos que foram dados em consignação, os objetos que foram dados em consignação não podem ser penhorados pelos credores do consignatário. Até porque eles não pertencem ao consignatário, né, pessoal? Eles pertencem ao consignante. Essa regra aqui vai estar no artigo 536. Vamos lá para ele, olha, ver se não é mais ou menos isso que o legislador vai dizer. 536. A coisa que foi consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pago integralmente o preço. Bom, se o consignatário pagou integralmente o preço, é porque a propriedade ou é dele ou de um terceiro agora, né? Muito bom, olha, muito bem. Próximo e último requisito, pessoal, das vendas em consignação. O objeto, portanto, pertence ao consignante, né? Só que o consignante entregou esse objeto ao consignatário para que ele pudesse revender. Então, por exemplo, eu fiz um contrato estimatório por 30 dias. Durante esse prazo, o consignatário vai tentar vender o objeto. Se eu, consignante, entreguei o objeto ao consignatário, durante os próximos 30 dias, eu não posso mais dispor da coisa. Então, apesar de eu ser o proprietário do automóvel, por exemplo, se eu quiser vender o objeto, eu tenho que comunicar ao consignatário. Se eu encontrei uma venda para o carro, eu não posso vender diretamente, já que eu entreguei o automóvel em consignação, né? Então, o quinto e a última característica é: o consignante, apesar de ser proprietário, não poderá dispor da coisa enquanto perdurar o contrato, né? Vou colocar aqui, olha, para terminar e para fechar o nosso estudo dos contratos estimatórios. O consignante, mesmo sendo proprietário, né, pessoal? O consignante não poderá dispor da coisa. O consignante, apesar de proprietário, não poderá dispor da coisa, artigo 537 do nosso Código Civil. Olha lá. O consignante, 537, não pode dispor da coisa antes de ser restituída
ou de lhe ser comunicada a restituição, né? Afinal de contas, eu emprestei o objeto. E se eu se eu entreguei o objeto para que alguém pudesse vender, eu não posso mais dispor da coisa, né, pessoal? Muito bem, olha só. Contrato estimatório eu comentei aqui, mas não é um dos mais importantes. Eu posso até dizer que depois da compra e venda, um outro contrato que a gente tem, esse sim, que se debruçar, que cai com certa frequência em prova de concurso, é o contrato de doação. Continuando, estou seguindo a sequência do código, né? Doação começa no 538. O contrato de doação, esse já nos é mais importante, pessoal. O que é a doação? A doação eu tenho duas partes, né? Eu tenho doador e donatário. O doador é o proprietário de um bem qualquer e, por mera liberalidade, ele vai transferir a propriedade desse bem ao donatário, que, por sua vez, aceita o objeto que lhe foi doado. Então, tem aí o conceito de doação, né? Doação é o contrato em que o doador, por mera liberalidade, transfere bens de sua propriedade para o de uma outra pessoa, para o patrimônio de uma outra pessoa, que é o donatário, que por sua vez aceita esses objetos. Vejam vocês, pessoal, que existe um requisito indispensável para a doação. Se doação é contrato, significa dizer que só existe doação se o donatário aceitar o objeto que foi entregue. Lembram a vocês que eu disse em aulas passadas, em classificação dos contratos, que todos os contratos, no momento de conclusão, são no mínimo bilaterais. Não existe contrato unilateral no momento de conclusão. Se é unilateral, são as declarações unilaterais da vontade. Estão lembrados, né? Agora, no momento de execução, aí sim os contratos podem ser bilaterais ou unilaterais. Olha, então, para que haja contrato de doação, e aí eu estou sendo redundante, se é contrato, eu preciso de duas declarações da vontade. A doação somente existirá se o doador, por mera liberalidade, pretende transferir um bem do seu patrimônio para o de outra pessoa e esta outra pessoa, por sua vez, aceita esse objeto doado. Tá, vamos ver aí como é que fica a classificação do contrato de doação. Então, olha só. Doação. Conceito, artigo 538. Vou até pegar o 538 aqui, olha só. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, ou seja, não está pedindo nada em troca, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de uma outra. Vou botar aqui a redação que tinha no Código 16, olha, que os aceita. Porque a aceitação continua sendo indispensável, né? Haja vista o 539, olha lá. O doador pode fixar um prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, né? Ou seja, a aceitação continua sendo indispensável. Muito bem, pessoal, depois do conceito, como é que fica a classificação desse contrato de doação? Então, a pergunta que eu me faço é, bilateral ou unilateral? Não confundam, hein? Todos os contratos são bilaterais no momento de conclusão. No momento de execução, os contratos podem ser bilaterais ou unilaterais. Então, a pergunta que eu me faço é, doação é bilateral ou unilateral? Só lembrando que esta classificação diz respeito às obrigações. Tá, contrato de doação gera obrigação para ambas as partes ou só para uma delas? Doador tem obrigação? Donatário tem obrigação? Então vamos com calma. Qual seria a obrigação do doador? Bom, contrato de doação é aquele em que o doador se compromete a transferir por mera liberalidade um bem do seu patrimônio para de outra pessoa. Qual é a obrigação do doador? Entregar o objeto lá na frente, né? Eu me comprometi a doar um automóvel ao meu primo. Qual é a minha obrigação? Entregar o automóvel no prazo que foi combinado. Donatário tem alguma obrigação? Aí algumas pessoas podem pensar assim, olha, ele tem a obrigação de aceitar, né? Tá, mas aceitar fez parte do momento de conclusão. Eu estou analisando o momento de execução. O donatário já aceitou, porque senão não tinha contrato. Depois que ele aceitou, qual é a obrigação que o donatário tem? Aí você podia dizer assim, bom, então, sei lá, receber o objeto. Tá, mas receber, ele na verdade é credor. Ele vai exigir a entrega, ele não é devedor dessa obrigação, ele é credor. E vejam vocês que o donatário não está pagando nada em troca.
Ah, então o donatário não tem obrigação, não. Contrato de doação só gera obrigação para o doador. É um contrato unilateral. Vou botar aqui no quadro, olha. Contrato de doação será unilateral. Muito bem, próxima pergunta que eu me faço é, se o contrato de doação é unilateral, ele será gratuito, ou chamado benéfico, ou oneroso, né? E aí essa segunda classificação, gratuito ou oneroso, tem a ver com as vantagens. Não esquecerem, hein, pessoal? Bilateral, unilateral, obrigações. Gratuito ou oneroso, vantagens. Tá, e o contrato de doação gera vantagem para ambas as partes ou só para uma delas? Doador tem alguma vantagem? Jurídica, não, né? Ou seja, se eu estou transferindo por mera liberalidade um bem do meu patrimônio de uma outra pessoa, eu não estou tendo vantagem alguma. O donatário, por sua vez, terá vantagem, porque ele vai receber um objeto, não está pagando nada em troca. Vantagem só para o donatário, só para uma das partes. Doação é um contrato unilateral e, por sua vez, gratuito. Né? Gratuito ou benéfico. Só lembrando a regra do 392, hein, pessoal? Os contratos gratuitos ou benéficos, a parte que não se beneficia, responsabilidade para ele só na forma dolosa, hein? Muito bem. Unilateral, gratuito. Doação seria um contrato consensual ou real? Se aperfeiçoa com a entrega do objeto ou basta a promessa de entregar um objeto? Esse aqui já fica fácil, né? Eu disse a vocês que os reais somente são depósito, comodato, mútuo, contrato estimatório, constituição de renda. Ou seja, doação é um contrato consensual. Muito bem, pessoal. Se o contrato de doação é consensual, eu tenho que fazer uma retificação a esse 538. Olha só. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por mera liberalidade, transfere. Na verdade, apesar dessa redação, aqui, melhor se o legislador tivesse dito assim, olha, promete transferir, né? Porque o transfere dá uma ideia de contrato real, né? Ou seja, para existir o contrato eu tenho que entregar. Na verdade, promete transferir do seu patrimônio bens ou vantagens para o de uma outra pessoa. Muito bem, pessoal. Por último, eu me pergunto assim, olha, doação é um contrato solene ou não solene? Ou seja, há alguma formalidade e esta formalidade é da substância desse contrato ou não? Para doação não se exige nenhuma formalidade. E aí a resposta virá do artigo 541. Vou puxar aqui o 541, olha só. Está aqui embaixo, não está? Olha, 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. O que o legislador está dizendo com isso? O contrato de doação, ele, para ser válido, deve ser feito ou por uma escritura pública ou um instrumento particular. Não há contrato de doação verbal, a não ser da exceção do parágrafo único que eu vou ler já já. O que significa dizer, portanto, que o legislador impõe uma solenidade ao contrato de doação. O contrato de doação, para ser válido, precisa ser ou ter feito através da forma escrita. É verdade, pessoal. Doação, portanto, é um contrato solene, né? Solene. Far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Artigo 541. Somente existe doação por escritura pública ou instrumento particular. Tá, mas tem o parágrafo único, não tem? Vamos lá para o parágrafo único novamente, 541. A doação verbal será válida. Opa, então, em algumas situações eu posso fazer só de boca, né? Se a doação versar sobre bens móveis de pequeno valor e se lhe seguir incontinente à tradição. Veja vocês que o parágrafo único aí abriu uma exceção. Regra geral, contrato de doação é solene, mas a doação poderá ser verbal se for um bem móvel de pequeno valor e imediatamente seguir a tradição, ou seja, imediatamente você entregar o objeto. Nessas situações, o contrato é não solene.
Essa doação verbal de bem móvel, de pequeno valor, quando você imediatamente entrega o objeto, a doutrina chama de doação manual. Só existe quando você entrega o objeto de pequeno valor a uma determinada pessoa. Então, vou complementar aqui meu quadrinho botando assim, olha, a exceção ao contrato solene de doação seria a chamada doação manual. Do parágrafo único, né? Quais são os requisitos da doação manual? Olha lá. Bem móvel. Dois, de pequeno valor. E aqui um critério até meio subjetivo, né? Que seria um bem de pequeno valor? Sei lá, depende até do patrimônio de uma pessoa, né? Bem móvel de pequeno valor. 3. Seguir incontinente, né? Ou seja, imediatamente seguir incontinente a tradição. E aí perguntaram numa prova do TRF para juiz federal substituto, assim, olha, a doação manual, parênteses, quando o objeto é de pequeno valor e seguir bem móvel de pequeno valor, fecha parênteses, será obrigatoriamente um contrato real. Acho que eu até mostrei essa questão para vocês, não foi? A doação manual, bens móveis de pequeno valor, obrigatoriamente é um contrato real. Está correto. Por que é contrato real? Porque a doação manual é de bem móvel de pequeno valor, se imediatamente você entrega. Então, na hora que eu estou prometendo doar, eu já estou entregando o objeto. Doação manual, vou botar aqui embaixo, olha. Doação manual é um contrato real. Contrato real. Né? Muito bem, pessoal. Tem aí, então, as características, a classificação do contrato de doação. E agora a gente passa a estudar quais são as espécies de doação. Né? Ou seja, de que forma o legislador trabalha com o contrato de doação. E aí são várias espécies, né? Cada uma pertence, ou cada uma tem um artigo específico. A primeira doação que existe é a doação simples. Doação simples. Olha, o que é doação simples? Doação simples seria um contrato de doação, propriamente dito. Então, é aquele em que uma determinada pessoa vai transferir um bem da sua propriedade por mera liberalidade. A doação, quando é simples, não exige do donatário nenhuma contrapartida. Não há nenhuma pequena obrigação criada pelo donatário. Tá, doação simples. A outra espécie de doação, essa é a mais frequente, a mais comum, né, a mais singela. A outra espécie seria doação com encargo. A doação em que, juntamente com o contrato de doação, há uma pequena obrigação para o donatário. Então, vou botar aqui, olha, doação simples, próxima espécie, doação com encargo. Doação com encargo, se o donatário tem uma pequena obrigação, pessoal, eu posso dizer que na doação com encargo existe, portanto, um contrato que é bilateral imperfeito, né? É aquele contrato unilateral que surge no momento de execução uma pequena obrigação para outra parte. Doação com encargo é um contrato bilateral imperfeito. E o que a gente se pergunta aqui na doação é que o contrato de doação, ele poderá ser revogado por descumprimento do encargo, né? Então, por exemplo, eu faço o seguinte contrato. Eu darei um objeto a uma determinada pessoa, darei um terreno a uma pessoa para que ela possa construir uma creche. Tenho aí uma doação com encargo. Eu vou dar o terreno para fulano, já dei inclusive, mas eu dei para que ela construísse uma creche. Ora, passado um certo prazo, que pode estar no contrato, ela não construiu a creche. O que eu posso fazer? Das duas, uma. Eu posso exigir o cumprimento da obrigação para que ela construa a creche, ou eu posso, então, resolver essa obrigação. O Código, o legislador erroneamente fala em revogar. Então, eu posso revogar a doação por descumprimento do encargo. Vou botar aqui essas duas situações, olha só. A doação com encargo, o descumprimento da obrigação fará com que seja possível exigir o cumprimento
do encargo, né, da obrigação. Ou seja, te dei o terreno para que construísse a creche, pois agora eu estou exigindo que você construa a creche. Ou então, você não construiu a creche, então, por favor, me devolva o terreno, porque a doação será revogada. Revogar a doação. Muito bem, olha só, pessoal. Exigir o cumprimento do encargo, quem é parte legítima para ingressar com essa ação? Ora, parte legítima, com toda certeza, o doador. Né? Na sua ausência, seus próprios herdeiros, né? As pessoas que falam por ele na sua ausência. Muito bem. Só que terceiro interessado, beneficiado, terceiro eventualmente beneficiado, ou seja, terceiro beneficiário, também pode exigir o cumprimento da obrigação. Então, as pessoas que eventualmente moram ali no entorno onde será construída a creche, por exemplo, também têm legitimidade para ingressar com essa ação, exigindo o cumprimento da obrigação. Isso por quê? Porque exigir o cumprimento da obrigação significa, tão somente, exigir a vontade do doador. Tá, pessoal, mas construir a creche, ainda há um interesse social por trás disso, né? E quando há um interesse social, o Ministério Público também pode ingressar com essa ação para exigir o cumprimento do encargo. Mas o Ministério Público, olha só, vou botar aqui o MP, em havendo um interesse social, não é em qualquer situação, né? E na falta, na ausência do doador. São as pessoas que podem exigir o cumprimento da obrigação nesta doação com encargo. Tá, agora eu disse a vocês que o não cumprimento da obrigação pode gerar esta ação exigindo o cumprimento forçado ou uma ação revocatória, né, para revogar a doação. E aí eu faço a mesma pergunta. Quem é parte legítima para exigir, ou melhor, para revogar a doação? Doador, é claro, né? E mais ninguém, pessoal. Doador somente. Os herdeiros, nem os herdeiros. Os herdeiros podem continuar a doação. Ó, podem continuar com a ação revocatória, né? Então, doador ingressou com esta ação, faleceu no curso, os herdeiros continuam. O doador não ingressou com a ação revocatória, faleceu. Nem os herdeiros podem ingressar com essa ação. É uma ação personalíssima, não é? E por que isso, pessoal? Porque o legislador entende que revogar a doação é só o doador que pode sopesar. Não foi ele que declarou a vontade? Então, ele é que vai ter que sopesar e dizer assim, o fato de não haver o cumprimento do encargo, eu quero o terreno de volta, por exemplo, ou não. Não cabe o terceiro interessado, não cabe ao Ministério Público, sequer cabe aos herdeiros, que só podem continuar com a ação. A ação revocatória, portanto, quando eu tenho a revogação da doação por descumprimento do encargo, é uma ação personalíssima. Somente o doador, somente o doador pode ingressar com essa ação. Rápido intervalo, voltamos falando sobre contrato de doação. Um abraço, pessoal.